Olá, eu sou Francés Barros em mais um vídeo do projeto Conjecturas. Em algumas tradições cristãs, a pessoa é inserida em sua expressão de fé ainda bebê. Isso acontece na Igreja Católica, Igreja Luterana, Igreja Presbiteriana e tantas outras. Fato é que quando você é inserido num contexto cristão ainda criança, ou seja, você é batizado quando bebê, você não absorveu, não entendeu os principais fundamentos da fé. É fato que muitas pessoas crescem, continuam se nomeando, se classificando como cristãs. Entretanto, no que diz respeito aos pontos principais da fé, há pelo menos três possibilidades. Algumas abraçam, entendem e defendem. Um outro grupo tem total desconhecimento dos princípios da fé cristã. Se diz cristão, mas não conhece praticamente nada desses princípios de fé. Um terceiro grupo, eles entendem os princípios de fé, o básico, entretanto abraçam outras expressões de fé opostas ao cristianismo, tentam conciliar os dois caminhos, dizem-se cristãos, mas vivem uma vida de fé totalmente oposto daquilo que está nas Escrituras. Vem então uma pergunta: o que é que eu preciso crer para que eu seja então classificado como cristão? Qual o básico da fé? Nesse vídeo e no próximo, eu vou compartilhar com vocês alguns pontos básicos da fé e não vou entrar em profundos detalhes, vou apenas explicar. E esses pontos, se você assim crê, se você assim observa, sim, você pode se nomear, se classificar como cristão. O cristianismo é uma ótica pela qual entendemos a vida espiritual e o mundo em que nós estamos inseridos. E que lente é essa pela qual nós olhamos o mundo, o contexto em que estamos inseridos e a questão espiritual? É a lente da Bíblia Sagrada. Nós cristãos usamos a Bíblia como a lente pela qual entendemos a vida e o mundo, Deus e todas as questões acerca da espiritualidade. Nos últimos vídeos eu usei também essa lente para dizer aquilo que eu não entendo ser uma expressão cristã. Nesse e no próximo eu vou fechar uma ideia passando para você que me escuta. Princípios básicos, então, do que é ser cristão. Vamos lá? O primeiro ponto que eu creio é a Bíblia. A Bíblia, para mim, é a palavra de Deus. A Bíblia é mais um entre muitos livros de espiritualidade e para muitas pessoas ela nada mais é do que um aparato de lendas, de contos antigos. Entretanto, para aquele que é cristão, a Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, ela não é apenas uma fonte histórica, mas ela é a palavra de Deus. Ao contrário de outros livros de espiritualidade, a Bíblia ela não é apenas um livro, mas ela é um aparato, uma biblioteca de vários livros que tiveram cerca de 40 autores. E esses 40 autores escrevem textos sagrados que levam em torno de 1500 anos. Assim, diversos autores não se conheceram porque não foram contemporâneos. Entretanto, aquele que estuda a Bíblia, ele concorda de que ele tem que reconhecer que há uma concordância acerca da mensagem a qual ela quer passar. Em 167, por exemplo, Antíoco Epifânio, imperador, ele ordenou que todas as cópias dos escritos que nós hoje conhecemos como o Velho Testamento fossem queimados. Então a Bíblia foi um dos livros, talvez o livro mais perseguido e tentado ser destruído que nós possamos conhecer. É muito interessante o fato de que Voltaire, filósofo francês, iluminista, ter dito que em no máximo 100 anos a Bíblia seria um livro
esquecido e em 200 anos um livro praticamente extinto. Hoje, a casa que Voltaire morava é a Sociedade Bíblica Francesa e ela continua sendo um dos livros mais vendidos em todo o mundo. Dois outros pontos importantes para mim com relação à Bíblia é que a Bíblia é o livro que revela Jesus Cristo. Depois da Bíblia, diversos outros autores escreveram acerca da pessoa de Jesus. Temos, por exemplo, escritos de Allan Kardec, mentor do Espiritismo moderno, falando acerca da pessoa de Jesus. Mas o livro que revela originalmente Jesus, sua pessoa e a sua obra é a Bíblia Sagrada. E algo extremamente interessante. Durante toda a Bíblia, você encontra diversos autores dizendo: assim diz o Senhor, denotando aí que é o próprio Deus que está trazendo uma mensagem ao povo. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 2, diz assim: a palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias. E diversas vezes nós encontramos a expressão assim diz o Senhor, denotando Deus trazendo uma palavra direta para o seu povo através das escrituras da Bíblia Sagrada. Então, um primeiro ponto de fé: eu creio na Bíblia como a revelação de Deus à raça humana. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1 e 2 diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então a Bíblia é a boca de Deus falando ao povo. No Salmo 119, no versículo 5 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como cristão, o segundo ponto que eu creio é em Deus. Eu creio em Deus. Eu creio em um único Deus, o Deus da Bíblia. Esse Deus, ele é imperceptível na sua totalidade por nós, por conta da nossa limitação. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 12, diz: agora, pois, vemos apenas como um reflexo obscuro. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. O apóstolo Paulo, aqui falando, ele diz que atualmente, nesse estado que nós estamos, na condição humana como estamos, nós conhecemos parcialmente. Ninguém, nenhuma expressão de fé pode dizer: entendemos e conhecemos plenamente a Deus. Entretanto, ele se dá a conhecer, ele se faz conhecido, ele se revela através da sua palavra. Ao contrário do islamismo, que diz que é impossível que o homem possa entender a Deus porque ele não se revela, nós entendemos, nós cremos que Deus revela-se ao homem através da Bíblia, claro, respeitando a limitação de conhecimento, de cognição do ser humano. Entenda, para o cristianismo, Deus não é uma força, Deus não é uma energia, Deus não é uma força do bem que age nas pessoas, e também o cristianismo não crê que Deus está diluído em sua criação e que cada um de nós é um fragmento, um pedaço de Deus que quando junta-se forma um todo. Nós não cremos assim. E quem é Deus? Deus é uma pessoa. Quando eu digo pessoa, eu não estou falando de alguém físico, mas pessoa como alguém que tem uma personalidade. E qual é o básico para entender essa personalidade? É alguém que tem intelecto, é alguém que tem volição, capacidade de decidir, de escolha, e é alguém que tem sentimentos. Quem tem intelecto, volição e sentimentos configura uma pessoa, uma personalidade. Deus é uma pessoa. A Bíblia diz que Deus tem sentimentos. A Bíblia diz em João capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho
para que todo aquele que nele crê não pereça. Então Deus ama, Deus tem sentimentos. A Bíblia diz que Deus é uma mente, um intelecto criador. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Uma mente inteligente, capaz de criar algo tão complexo. Não só a terra, mas todo o universo. E Deus, ele tem vontades, planos, desejos. Jeremias 29:11. Eu sei os desejos, os planos, os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal. Deus é uma mente, um ser, uma personalidade que tem projetos para a sua criação. A teologia cristã elenca uma série de atributos. E o que são atributos? São características peculiares ao caráter, à pessoa de Deus. E esses atributos diferenciam Deus dos ídolos. E quando eu falo ídolos, eu aqui quero me referir, dizer, de todas as divindades, todas as percepções de Deus que não são de acordo com a Bíblia Sagrada. Uma vez que a Bíblia diz que só existe um Deus, toda percepção, todo conceito de divindade que não bate com as Escrituras, nós chamamos de ídolos. Que atributos são esses? Um deles é a seidade. E o que é a seidade? É a característica que Deus tem de autoexistir, sem depender de mais nada. Ele não precisa de ninguém, nem de nada, para existir. Lá no Salmo 90, no versículo 2, diz assim: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esse texto também evidencia um outro atributo, que é a eternidade. E o que é a eternidade? Basicamente, o fato de que Deus não está preso ao fator tempo. Ele não foi criado por ninguém, ele não tem começo e não tem fim. Em Gênesis 21, no versículo 33, Abraão chama Deus de Deus eterno. Ora, praticamente todo cristão crê que Deus é eterno. Se ele é eterno, ele não teve começo e não teve fim. Entretanto, por conta de muitos equívocos teológicos, muitas pessoas atribuem a Deus a ideia de que ele tem pai ou que ele tem mãe. Por exemplo, já falei para vocês, os mormons dizem que Deus tem pai e os amigos católicos dizem que Deus tem mãe. Sobre isso nós vamos falar depois, em outro vídeo, mas Deus é eterno. De eternidade a eternidade ele é Deus, ele não está preso ao tempo, ele não teve começo, não tem fim, ele não tem pai, ele não tem mãe. Uma outra característica dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. De eternidade a eternidade, ele é sempre o mesmo. Ele já é perfeito. Não há uma necessidade de um aprimoramento, de um aperfeiçoamento. O Franzé com 15 anos era bem diferente do Franzé com 25 anos e bem diferente do Franzé com 40 anos, porque nós passamos por maturação, por mudanças, por evolução. Fisicamente, intelectualmente falando, Deus não passa por essa experiência. Ele é eternamente perfeito, sempre foi perfeito. Uma outra característica de Deus é a sua infinitude. E o que significa dizer que ele é infinito? Que ele não sofre qualquer tipo de limitação. Ao contrário de nós, que somos limitados pelo tempo e pelo espaço, Deus não sofre limitação, nem do tempo, nem do espaço. Em Atos capítulo 17, no versículo 24 e 28 diz, Atos 17, (24 e 28). 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não está limitado a um espaço físico, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E no 28 diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos,
como disseram alguns dos poetas de vocês, também fomos feitos descendência dele. Um outro atributo de Deus é a sua onisciência. No Salmo 139, diz assim, no versículo 1, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. E o que é a onisciência? É a plena sabedoria, o pleno conhecimento de Deus. Ao contrário do ser humano, que é limitado na sua percepção, Deus sabe todas as coisas. Deus não precisa pedir informação a ninguém e nem tem dúvidas. Ainda no Salmo 139, temos outro atributo de Deus revelado, que é a sua onipresença. Diz assim, Salmo 139, versículo 5. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Versículo 7. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a cama no mais profundo abismo, também estás lá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita ou a tua destra me guiará e me sustentará. E o que é a onipresença? A ideia, o conceito de que Deus não está limitado como ser humano ao conceito do espaço. Ele está em todos os locais ao mesmo tempo. Um outro atributo de Deus é a sua onipotência. O que é onipotência? É a ideia de que Deus é todo-poderoso. Em 2 Coríntios capítulo 6, no último versículo, versículo 18, diz: o Senhor, o Todo-Poderoso. Em algumas expressões você encontra o El Shaddai, que é a mesma definição. E o que é isso? É que Deus não está limitado também à questão do seu agir. Ele tem todo o poder nos céus e na terra para agir como Ele quer. Um outro atributo de Deus é a sua soberania. E o que é a soberania? É que Ele controla todas as coisas. Ele é Senhor absoluto. Ele próprio é soberano, é supremo sobre tudo e sobre todos. Ele é quem governa o universo e tudo acontece debaixo da sua vontade. A soberania de Deus nos revela que Deus é quem controla a história. Agora, uma coisa interessante. Nessa sua soberania, Deus determinou sobre a raça humana, sobre o ser humano, o livre-arbítrio. Então, Deus delegou ao homem a capacidade da escolha, do livre-arbítrio e de conduzir a sua vida. E isso não tira a soberania de Deus, porque o livre-arbítrio do homem é determinação soberana de Deus. Em Filipenses capítulo 2, no versículo 13, nós lemos: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Eu vou dar uma parada por aqui. No próximo vídeo eu continuo falando da mais incrível revelação sobre a pessoa de Deus, a Trindade. Obrigado, até o próximo vídeo. Esse foi mais um vídeo da série Conjecturas. Pretendo terminar essa ideia no próximo vídeo. Aqui ao lado você tem o meu Facebook e aqui embaixo o meu e-mail. Você também pode visitar o meu blog aqui nesse endereço. Obrigado, que Deus te abençoe.